E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nessa noite nós estamos começando, dando start ao nosso Pulse United. Você pode comemorar aí de onde você está. E nós queremos saber de onde você está nos assistindo. Então comenta aí no chat qual a cidade, qual a igreja que você está assistindo o nosso culto. E nessa noite, né, não poderia ser mais especial com o nosso tema do nosso Pulse, falando a respeito aí da mensagem do Evangelho, que não há limites para a mensagem. Nós estamos com um casal diretamente, assim, ó, da capital da moda. Nós estamos muito chique nessa noite. Um casal muito especial, Juninho e Elisa. Nessa noite nós vamos fazer uma entrevista muito bacana, né, com meus dotes jornalísticos, só que não. E a gente vai falar um pouco a respeito da experiência deles, né, uma experiência prática de quem viveu fora do país e vai poder compartilhar com nós como foi essa experiência. Então, começando, se apresentem, falem um pouco aí de vocês, quanto tempo vocês estão casados, a idade. Boa noite, galera. Meu nome é Silvio Júnior, mas todo mundo aqui na igreja me chama de Juninho. Tenho 24 anos, já sou casado com essa linda mulher faz 2 Momento anos. fofura. 2 anos de casado e estamos juntos aí, casamos bem cedo. Meu nome é Elizabeth e todo mundo me chama de Elisa, aqui eu tenho 21 anos e tô aí, né? Tô aí na caminhada também com esse querido. Não sou muito romântica, mas vai. E pra quem não conhece, a Elisa é a sobrinha do nosso amado Bispo Sérgio. Então, está aí dando a honra de sua presença. E, gente, pra gente poder explorar um pouco da experiência de vocês fora, qual que foi, assim, o objetivo, da onde que veio a vontade de vocês irem morar na Itália, né? Eu acabei não falando, mas eles passaram uma temporada em Milão, né, na Itália. Então, o que motivou vocês irem para lá? Bom, a gente sempre tinha um desejo de morar fora do país, era um desejo nosso, mas a gente não sabia como que isso ia acontecer, mas a gente tinha convicção que um dia a gente ia embora. Isso acabou acontecendo muito rápido na nossa vida, né? Um sonho, na real, né? Tipo, desde sempre foi um sonho nosso. Sempre assim. foi um sonho. E vou dar uma encurtada aqui na história. Isso foi em 2018, ali para janeiro, fevereiro de 2018. Em um dos cultos aqui, o nosso bispo, ele profetizou, né? Ele profetizou nas nossas vidas que Deus daria a cidadania a gente. Descobriu que a gente tinha cidadania italiana e Deus usou a vida do bispo para profetizar que a gente conseguiria essa cidadania. Olha só. E, cara, foi Deus. Foi muito Deus na nossa vida, a gente nem imaginava. A gente tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, nosso projeto era para ir para os Estados Unidos e Deus levou a gente para outro lugar, ali para a Itália, para a Europa, né? E a gente viveu grandes coisas ali, meu Deus, como eu disse, esse sonho já estava no nosso coração, mas era para outro lugar. Deus fez assim, levou a gente para outro lugar. E isso é o resultado também de nós estarmos numa igreja, vocês podem falar isso melhor do que ninguém, uma liderança, né, do nosso bispo de que realmente acredita no jovem e envia o jovem. É verdade. Então isso é incrível. E qual que foi, assim, nesse período que vocês estiveram fora, as maiores diferenças que vocês enxergam Brasil e Itália? A gente chegou lá, tem a questão do choque cultural, né? Uma nova cultura, um novo ambiente. É que quem vai pra lá pra visitar e pra turistar é uma coisa. Chegando lá é totalmente diferente. Pra viver é diferente, Quanto né? tempo vocês ficaram lá mesmo? Um ano, exato, um ano. Mas maiores diferenças, assim, que... Até eu culturalmente. Eu acho, assim, o povo italiano, cara, eles são demais, assim. Pra mim, eles são maravilhosos. Porém, é um pouco diferente. A gente, brasileiro, é mais caloroso, tem aquela coisa. Assim, tipo, a gente poderia estar morando com um vizinho, assim, do lado, a gente não ia conhecer, sabe? A gente sempre falava, tipo, opa, sabe, o sul, né, é um pouco mais diferente, é mais na região de Nápoles ali, né, é um pessoal mais caloroso, como a gente, assim, o sul é um pouco diferente do norte, assim.
dizem que é um pouco mais frio, né, o norte, as pessoas. Mas eles são, depois que a gente faz amizade, depois que meu ganha o Deus, coração eles são deles, super confiáveis, assim. Que massa. A E em comida questão de também, comida, eu ia qualidade. perguntar. Não, a comida é tudo. Comeram muita massa? Sim, mas comida brasileira tem um negocinho, né? É diferente. Lá um macarrão é o que prevalece, a pasta, né? Mas a comida culinária deles é muito de qualidade, muito, muito mesmo. Eles prezam, a comida para eles é uma religião. É sentar na hora da mesa e passa. A gente foi comer num lugar, até a Adriana, a missionária Adriana levou a gente. Cara, a gente ficou umas 4 ou 5 horas comendo assim, ó. Caraca! E conversando, e o pessoal conversando, dando risada, comendo, o tempo passa, você nem vê. Eles prezam muito pela comida, assim, na hora de jantar, assim, família, todo mundo na mesa, assim, bem legal. E é interessante que são vários tipos de pratos também, não é tipo, você vem, come um prato, daqui a pouco eles retiram aquele prato ali da mesa, aí demora mais um pouco, eles trazem outro prato, né? E assim por diante. E o tempo vai passando, você vai conversando. Eles prezam mesmo pelo momento da mesa ali, da família estar reunida, Legal. conversando. Mas falando um pouco da questão da nossa igreja, né? Nós temos uma igreja em Milão, se você não conhece ainda, o nosso pastor David e a pastora Marina estão lá hoje à frente da nossa comunidade em Milão. Qual que são os desafios da igreja lá hoje? Na percepção de vocês, assim, que vocês puderam perceber. Olha, os desafios é que é uma cultura bem diferente da nossa. Hoje a gente vê assim que aqui a gente tem uma liberdade também de adorar, não que não esteja, que lá na Itália não tenha, né, uma liberdade. A maior parte dos jovens, eles não acreditam em Deus, eles acham que não tem a necessidade de se crer em Deus, porque para eles têm tudo, tem uma casa boa, tem um carro, tem dinheiro. E a igreja enfrenta uma resistência. Uma resistência, assim, para você ter noção, quando uma vida é ganha para Jesus lá, a igreja faz festa lá. Sim. Porque hoje a nossa igreja lá 90% é italiano. Que legal, isso é demais. Sim, não se faz é muito difícil você fazer uma igreja para brasileiro lá, porque a maioria dos brasileiros, eles tira o documento e vão para outro lugar. Então, a nossa igreja hoje, 90% é italiano, tem francês, tem russo, tem americano, chinês. É uma igreja multicultural. Que legal. E essa resistência, como igreja, assim, a gente está rompendo. Tem um pastor David hoje, e o pastor David lá, o pessoal ama a vida dele, da pastora Marina, das meninas. Incrível. E o pastor David prega em italiano, prega muito bem, meu Deus. E a gente tem, essas resistências estão sendo rompidas com o tempo, né? A gente está em torno de 3 anos lá, 3 anos que a gente já está. E Deus tem feito, Deus tem agido. Cara, quando você ganha o italiano assim, como eu falei, assim, é uma festa dentro da igreja. As pessoas ficam maravilhadas, porque não existe isso. Isso que a gente tem aqui não tem lá. Sim. É totalmente diferente. Ainda. Eu creio que Deus está preparando coisas grandes pra gente lá, tá? A gente, cara, eu creio que a graça vai invadir aquele país, não só a Itália, mas a Europa toda. Amém. Nós cremos nisso. Uma coisa importante também, nem 1% da população italiana é evangélico. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 traduções bíblicas só. E é por isso que nós precisamos e nós estamos aqui para incentivar você a ter essa chama no seu coração de ser uma pessoa que quer levar o evangelho para fora do país. Óbvio, nós temos muito para fazer na nossa igreja local, onde nós estamos plantados, mas nós sabemos que Deus quer levantar missionários que para pregar a palavra, para levar esse evangelho e a mensagem da graça. Cara, a gente é jovem, a gente tem muito que viver e a gente tem força. A gente tem força e Deus é com a gente. Se Deus é com nós, como diz, quem será contra nós? E com essa frase maravilhosa, nós encerramos essa pré-live, mas calma, que o nosso United só está começando e nós temos certeza que vai ser incrível e Deus vai falar muito com você. Amém.
Uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro United, especialmente online para você do Rio de Janeiro, para você de São Paulo, para você do Rio Grande do Sul, para você de Recife, para você de Maceió, para você dos Estados Unidos, para você da Inglaterra, para você jovem da Palavra Viva, para você jovem de qualquer igreja, seja muito bem-vindo. Nós queremos que você se sinta à vontade aí na sua casa, que você adore a Deus junto com a gente, que você receba da palavra, receba daquilo que também nós já estamos vivendo aqui nesse dia maravilhoso, e nós queremos te convidar a adorar a Deus juntamente com a gente. Você está pronto para isso? De novo, pelo amor de Deus, dá um berro aí na tua casa, senão vamos me sentir meio triste. Você está pronto para isso? Então, aplauda ao nome de Jesus. Vamos, 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 vamos! Vamos lá! Vamos nas palmas! Por favor, me seguirá por onde eu for. Certamente estarás onde eu pisar. Tua mão me cobrirá. Sempre estás a me guiar. Eu vou pra sempre estar contigo. Teu amor pra sempre estar comigo. Vamos, vamos, dance aí na sua casa, vai! Contigo aqui, tudo mudou. Encontro em ti tudo que sou. A certeza no caminhar. Sempre estás a me guiar. Eu vou pra sempre estar contigo. Teu amor pra sempre estar comigo. Vamos, vamos, eu sei que você já sabe o combinado dessa música. É o seguinte: eu não sei dançar. Se você também não sabe, por favor, se junte a mim, se junte a nós e vamos dançar. Estar contigo. Teu amor pra sempre estar comigo. Sim, eu vou pra sempre estar contigo. Teu amor pra sempre estar comigo. Que culto, que louvor, que atmosfera. E eu quero te convidar a deixar aí nos comentários como está sendo essa experiência do United Online para você, o que você está achando do nosso culto até aqui. E você vai ficar agora com um relato de alguns jovens que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então acompanhe aí, tem muita coisa bacana para acontecer ainda hoje. Deus abençoe. E aí, pessoal do Pulse, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Brandão, eu faço parte aqui da Palavra Viva Church em New Jersey, nos Estados Unidos. Eu estou aqui junto com meu pai. Nós viemos há 3 anos atrás startar a Palavra Viva aqui nos Estados Unidos, e dentro disso
o pastor Lucas pediu para fazer um vídeo falando alguma curiosidade dos Estados Unidos. E eu sei que muitos de vocês já conhecem muitas coisas sobre os Estados Unidos. Até tem um patinho ali. Estou aqui num lugar de comércio. E realmente os Estados Unidos é um país incrível para se morar, é um país onde a qualidade de vida é muito boa, onde a segurança é excelente, onde a educação das pessoas é algo indescritível, onde realmente brasileiros por muitas vezes vivem até melhor que americanos. É claro que trabalhando muito, trabalhando em trabalhos braçais por muitas vezes, mas que realmente os brasileiros têm uma qualidade de vida aqui excelente. Só que por muitas vezes nós também vemos brasileiros aqui que ainda não conhecem a verdadeira mensagem do Evangelho. Brasileiros que passam por problemas emocionais aqui, por problemas na mente, por muitas vezes estar longe de amigos, por muitas vezes estar longe de familiares, por muitas vezes estar em uma outra cultura, com uma língua totalmente diferente. Então por muitas vezes pessoas passam por problemas emocionais aqui. E nós entendemos que a mensagem que Deus deu para o nosso Bispo Flori é uma mensagem que restaura vidas, que restaura pessoas. E dentro disso, eu sei que esse nosso tema, que o nosso tema do Pulse, que é não há fronteiras para a mensagem, eu creio que não haverá fronteiras, que não haverá limites, que não haverá distância, que o país não vai ser um impeditivo de nós levarmos essa mensagem para essas pessoas que estão esperando. Então eu quero te incentivar a estar engajado com isso, a estar engajado com essa série, porque nós cremos que Deus fará grandes coisas. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafaela e eu e a minha família fazemos parte da Palavra Viva Church London e Palavra Viva Church Bournemouth. No momento, a PV London está fechada por causa da pandemia e a Palavra Viva Church Bournemouth começou as atividades semana passada, o que é uma bênção para nós, é uma alegria, porque esse país precisa muito ouvir o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, uma curiosidade sobre Londres é que Londres é conhecida como a cidade cinza, pelo fato de que raramente dá sol, o inverno é muito longo, o verão muito curto e também Londres é conhecida como uma das cidades no mundo com maior índice de depressão. Então é por isso que nós precisamos que vocês continuem orando por nós aqui na Inglaterra, aqui em toda a Europa, tá bom? Foi um prazer participar com vocês, Deus continue abençoando grandemente. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós agradecemos, Pai, pela Tua vitória, Senhor. Eu não podia ver um longo tempo pra crer que Tua vitória, Deus, é dada a alguém como eu. Eu nunca serei perfeito, me deu mais do que mereço. Pegue o quebrado em mim e cubra com glória. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Agora eu posso ver, me ensinou a receber. Todo esforço é teu, o Deus que nunca cante isso aí nessa casa. E agora eu posso
todas as pessoas que estão aí com vocês. Se você está sozinho ou com mais pessoas, levante uma adoração a esse Deus. Vamos, vamos. O mais forte que você puder. Eu sei que você pode fazer melhor. Vamos, vamos juntos. Aleluia! Obrigado, Deus, porque nós sabemos que Tu és a provisão. Obrigado, Deus, porque Tu és aquele que estás conosco em meio à fornalha. Há uma graça, estou em meio ao fogo. Outro caminho, se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Diga, eu sei, sozinho não estarei. Por quê? Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como Tu és pra mim. Há um poder que vence a morte, é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Veja Sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a Ti. Ouço o rugir lá do alto, Sua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Ou nada nos separa. Eu vou dizer, não há um nome, não há um nome igual ao nome de Jesus. É o que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que Sua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Se você sabe, diga isso. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom Tu és pra mim.
sei que... Diga, me alegrarei. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás. Me alegrarei em meio às... Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás aqui. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Há um Deus na fornalha com você. Ei, deixa eu te dizer, há um Deus em meio à fornalha com você. Eu não sei qual tipo de fornalha você tem vivido. Sadraque, Mesaque e Abednego realmente foram entregues à fornalha. E quando o rei Nabucodonosor diz: quem é o Deus que pode salvar vocês dessa fornalha? E eles dizem: nós não precisamos te responder tal coisa. E entenda uma verdade: você não precisa responder à fornalha, você precisa apenas apresentar um representante, e o nome dele é Jesus Cristo. Ei, tem mais, se liga. E eles dizem: o nosso Deus pode e irá nos livrar dessa fornalha. Mas tem mais, eles dizem: e se não? E se ele não livrar, nós não nos prostraremos. Deixa eu te dizer, eles não se prostraram, eles foram para a fornalha, mas havia o quarto homem. Havia um quarto homem no meio da fornalha. Um quarto homem no meio da fornalha com você. Um quarto homem no meio da fornalha com você. Vamos, levante suas mãos aí na sua casa e cante assim com a gente. Vamos! E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele e caminha contigo. E erga suas mãos. Vamos! Deus vai na frente, vamos! E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
boa noite para você, jovem da Palavra Viva Church, que está aí acompanhando, assistindo, ou melhor, fazendo parte do nosso primeiro Pulse United 100% online, um evento voltado para jovens da Palavra Viva. E agora eu quero te fazer um desafio. Nos conte aqui nos comentários de onde você está assistindo. Aí uns vão comentar, da minha casa, é óbvio. Brincadeira. É para você comentar de qual cidade, de qual estado ou de qual país você está nos assistindo. Afinal, graças a Deus, a nossa igreja é uma só, mas com vários locais. Então, se você é do Rio Grande do Sul, lá de Porto, né? Se você é aqui de Floripa, se você é de Curitiba, do Rio, de São Paulo, de Presidente Prudente, Estados Unidos, Inglaterra, não sei de onde, comente para que nós possamos interagir com você e saber de onde você está assistindo esse culto. Nós estamos muito felizes, acabamos de ter um louvor incrível. Eu tenho certeza que aí na sua casa o Espírito de Deus já mexeu com você. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos. A nossa igreja, através da figura do nosso bispo, é uma igreja que acredita, que confia na nossa geração. E por isso nós temos carta branca para fazer um evento como esse, para estar levando a mensagem de maneira voltada diretamente aos jovens, como nós estamos fazendo aqui hoje. E nós temos vivido um tempo incrível como igreja, um tempo de busca a Deus, um tempo de oração, de muito ensino da palavra. Então eu quero que você comente aí, emoji de palminhas aí, pela nossa liderança, pelo Bispo Flori, Bispa Suzy, pelo nosso pastor Lucas Paiva, o qual tem nos encorajado muito a ir para cima com os jovens. Então eu tenho certeza que assim como eu, você também é muito feliz e grato a Deus por fazer parte da Palavra Viva. E eu quero também agradecer a cada líder de jovens local da nossa igreja. Eu sei que cada um de vocês mobilizou muitos jovens, se empolgou com esse projeto, e eu tenho certeza que é apenas o começo, que Deus fará coisas muito maiores. Posso ouvir um amém, mesmo que seja no chat? Então eu quero nessa noite trazer uma mensagem para você, e como você deve ter visto através da nossa divulgação, através de alguma publicação, nós temos um tema para esse Pulse United, e o tema é: não há fronteira para a mensagem. Isso mesmo, comente aí, fale, se você estiver assistindo com algum familiar, algum amigo, fale para essa... Eu me engasguei aqui. Fale para essa pessoa: ei, não há fronteira para a mensagem. Nós cremos nisso, como Palavra Viva, como corpo de Cristo. Nós cremos que não existem fronteiras, que todos os povos, de todas as línguas, de todos os lugares, têm ou terão acesso à mensagem da graça e do amor de Deus. Amém? Então nessa noite eu quero ir direto para a palavra, e eu quero te convidar a ler comigo um versículo que, com toda certeza, se você já não sabe ele de cor, você ao menos já leu ou já ouviu alguém falando sobre, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Em Marcos 16, 15, o próprio Jesus ele profere uma das suas frases mais conhecidas por toda a igreja, por toda a humanidade, por todo o povo cristão. A Bíblia diz o seguinte: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Comente aí, ou diga para quem está com você assistindo, diga: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você vai entender por que nós usamos esse texto na nossa divulgação e por que eu estou usando esse texto para começar a mensagem. Mas antes de darmos sequência, eu quero orar com você, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que tu já fez nas nossas vidas, por tudo que tu está fazendo nesse momento. Apesar das incertezas que o mundo nos impõe, o Senhor nos lembra das certezas que nós temos em Ti. Nós te louvamos pela nossa igreja e liderança, te louvamos por cada jovem que está assistindo a esse culto, seja lá onde ele estiver, Pai. E nós declaramos que essa palavra irá ter o seu alcance multiplicado para impactar muitas vidas, além do que nós esperamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu falei, você vai entender por que nós estamos usando esse texto no decorrer da mensagem. Mas eu quero começar falando de algo que
eu acho interessante, você já deve ter ouvido por aí, é um clichê muito comum na internet. O pessoal que fala de uma maneira mais motivacional costuma usar muito a seguinte frase. E não me julgue, não, eu não sou pastor da teologia do coach, você vai entender por que dessa introdução. Mas uma frase muito comum é: o seu maior inimigo é você. Talvez você já tenha ouvido essa frase numa palestra, já tenha lido num livro, ou como eu, já tenha lido no Facebook, ou no Instagram, ou em alguma rede social. E a verdade é que essa frase tem sim uma origem em mensagens motivacionais, em palestras motivacionais, mas nós não podemos negar que em muitos contextos, e muitas vezes, é verdadeira essa frase. O que ela traz, a mensagem que ela carrega, é verdadeira, que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E por que eu estou te falando isso? Lembre-se do nosso tema principal, não há fronteira para a mensagem, tudo está conectado a isso. Deus acredita em nós. Isso é um fato. Se até hoje ninguém te contou isso, eu estou aqui te contando isso. Você jovem, seja lá se você tem 15, 16, 18 ou se você já tem seus 20 e tantos anos, eu quero te deixar algo bem claro nessa noite. Deus acredita em você. É um fato. Digite um amém aí, um emoji de foguinho, que é o meu favorito nos comentários. Mas Deus acredita em você, Deus acredita em mim. Ao contrário, Ele não teria enviado o seu Filho Jesus para nos salvar da morte, da sua ira, do pecado. Deus acreditou em nós a ponto de enviar Jesus. E algo que eu estava refletindo ao escrever essa mensagem é o seguinte: não somente Deus acredita em nós, como o inimigo também acredita em nós. Isso pode soar um pouco estranho para você agora, tipo, como assim? O diabo acredita em mim? Sim, porque senão ele não nos atacaria com tanta frequência. Se nós fôssemos inofensivos, se o diabo não soubesse das promessas que existem sobre as nossas vidas, se o diabo não soubesse do potencial explosivo para o inferno que existe sobre as nossas vidas, ele não nos atacaria. Então eu quero falar com você agora que talvez ultimamente tenha se sentido oprimido, tenha se sentido atacado. Eu quero te dizer, é porque você carrega uma mensagem muito poderosa e todo o inferno sabe disso. Então não somente Deus acredita em nós, como até o inimigo das nossas almas acredita em nós, a ponto de atacar as nossas vidas para nos calar. Mas o problema é que muitas vezes Deus acredita em nós, até o nosso inimigo acredita em nós, o nosso bispo e pastor acredita em nós, os nossos pais e amigos acreditam em nós, mas nós não acreditamos em nós mesmos. Agora você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Eu quero começar a mensagem dessa noite falando o seguinte: não limite a mensagem com base nas limitações do mensageiro. Existe uma verdade de Deus para você aqui nessa noite. Eu vou dizer de novo: não limite a mensagem com base nas limitações do mensageiro, que somos eu e você. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao 10, Paulo dizendo, aqui ele está falando para Timóteo: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Ou seja, Paulo era um mensageiro. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Paulo dizendo, por causa da mensagem eu sofro e estou preso como um criminoso. Mas olha o que ele fala na sequência do texto: mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Sabe o que Paulo está falando aqui de maneira direta? Pessoal, eu estou preso, mas a mensagem não está presa. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Ou seja, o mensageiro tinha limitações, mas a mensagem não tem limitações. E o problema é que muitas vezes, principalmente nós jovens, que muitas vezes ainda estamos tentando encontrar nossa identidade, tentando encontrar o nosso propósito, nós somos tomados por insegurança, nós somos tomados por vergonha, nós somos tomados por dúvidas, e nós limitamos, nós nos calamos, nós deixamos de pregar a mensagem, nós limitamos a mensagem com base nas limitações do mensageiro. Mas eu quero te dizer uma coisa: jamais foi sobre mim, e jamais foi sobre você, sempre se tratou de Jesus. Não se trata do mensageiro, se trata da mensagem, se trata do conteúdo, se trata das verdades que Deus plantou em você para ser transmitida para outras pessoas. Posso ouvir um amém ainda aqui no chat?
Eu creio que Deus está falando com você aí na sua casa. É até estranho pregar olhando para uma câmera sem ouvir as pessoas falando amém, eu creio nisso. Mas enfim, eu creio que aí na sua casa você pode gritar bem alto o seu amém, o seu eu creio, o seu glória a Deus, enfim, fique à vontade. Mas Paulo, o apóstolo da graça, o escritor da grande maioria do Novo Testamento, para pensar, gente, tipo, não é qualquer pessoa, não é assim, se converteu ontem, ou conhece um pouquinho da palavra, ou tem um pouquinho de revelação da graça, não, é o apóstolo da graça, é o escritor de Romanos, é o escritor de Gálatas, é o escritor das cartas aos Coríntios, das cartas aos Efésios, das cartas à igreja de Tessalônica, das cartas à igreja de Colossos. Ele escreveu a maioria do Novo Testamento, e ele, tendo toda a revelação que tinha, sabendo tudo o que sabia, sendo quem era, reconheceu que tinha limitações, estava preso. Mas sabe o que nos diferencia muitas vezes? Sabe o que diferencia Paulo de nós muitas vezes? Ele sabia que tinha limitações, ele reconhecia que estava sofrendo e que estava preso, mas ele não limitava a mensagem às limitações do mensageiro. Ele falava, eu estou preso, eu estou sofrendo, mas a mensagem não está presa, a mensagem continua a ser pregada. E eu quero te desafiar, eu não sei qual é o seu contexto hoje, eu não sei quais são as limitações que têm te travado, têm feito você se sentir mal. Eu quero te desafiar, receba da graça de Deus hoje para vencer essas limitações. Independente se você está se sentindo preso em algumas áreas, eu declaro que existe uma mensagem sobre a sua vida que não está presa e que tem poder para transformar não só você, mas todos ao seu redor. Todos. Eu quero que você repita comigo aí na sua casa, diga, o mensageiro pode ter limitações. Eu sei que você não disse de primeira, eu tenho certeza que você não disse de primeira, porque quando você está na igreja você não disse de primeira, então você vai dizer de novo. O mensageiro pode ter limitações, mas a mensagem não tem limitações. Você pode aplaudir a Deus mesmo que você esteja sozinho no seu quarto e seus pais vão pensar, que esse menino, essa menina está batendo palma no quarto, o que está acontecendo? Mas aplauda o nome de Jesus nesse momento aí na sua casa, ou seja lá onde você estiver assistindo. Eu creio nessa mensagem. Sabe por quê, gente? Porque se eu não entendesse essa verdade, de que o mensageiro tem limitações, mas a mensagem não, eu não estaria aqui falando com você essa noite. Porque eu sei, a minha esposa sabe, os meus pais sabem, os amigos próximos sabem, e acima de tudo, meus líderes, Deus sabe das minhas limitações. Mas tudo que eu fiz foi dizer, Deus, eu reconheço que eu não sou o melhor, eu reconheço que eu não sou perfeito, eu preciso progredir em muitas áreas, mas eu quero ser um mensageiro, um portador do teu evangelho. Então você que pensa, não, isso aí é para pastor, isso aí é para quem tem mais tempo de igreja, não é para mim esse negócio de evangelizar, de pregar, de falar sobre Jesus. Ei, é para você sim. Se você crer no nome de Jesus, é sua responsabilidade falar sobre esse nome. Então anote esse primeiro ponto, não limite a mensagem com base nas limitações do mensageiro. E como você deve lembrar, nós começamos essa noite lendo Marcos capítulo 16, verso 15, onde Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ao escrever essa mensagem, eu estava lendo esse versículo e um dos nossos jovens pastores aqui da igreja, o pastor Gessé Medeiros, ele me indicou um aplicativo incrível, eu indico para você também, que é o Blue Letter Bible, que é um aplicativo para você estudar os originais das palavras no grego, no hebraico, e aprender mais a respeito da Bíblia. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei desse aplicativo, eu tinha ele instalado no meu celular, e eu fui ver esse versículo, o seu original, que mistério ele carregava. Eu sabia que existia alguma coisa aqui, eu tinha certeza disso. O nosso bispo sempre nos encoraja a ir a fundo, a procurar aonde estão as peculiaridades da palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. E eu fui ler esse versículo no seu original e algo que me chamou muito a atenção, algo que eu achei fora do normal, é o seguinte, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai. Comente ou diga aí na sua casa, pregai. Ele profere isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que eu descobri lendo isso no original é o seguinte, a palavra pregai, que Jesus usa, vem do grego querisso, que tem como primeiro significado o seguinte, ser um arauto, ou oficiar, atuar como um arauto. Aí eu li isso, aí eu lembrei daquele grupo, que eu acho que é um coral, que é Arautos do Rei. Quem é crente mais antigo talvez conheça.
É um quarteto, eu acho. Me desculpa se alguém próximo, que é muito improvável, mas se alguém próximo deles está assistindo, me desculpa por não saber se é uma banda ou se é um quarteto, mas enfim, eu lembrei disso e eu fiquei, tá, mas o que é um arauto? O que me adiantou saber isso? Lembre-se, pregai tem como primeiro significado ser um arauto. Aí eu fui pesquisar o que era um arauto. E o arauto, de fato, na Idade Média, nos tempos antigos, era um mensageiro real. Vou falar de novo, ele era um mensageiro real. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, e eu encontrei as descrições, preste atenção nisso, isso é uma parte muito importante da mensagem, a descrição das funções de um arauto, de um mensageiro real. E a principal descrição que eu encontrei diz o seguinte: o arauto, ou heraldo, era um mensageiro oficial da Idade Média, uma pré-forma do diplomata. Pega isso, eu e você somos diplomatas do céu aqui nesse reino diferente do nosso, que se chama Terra. Eu espero que você esteja recebendo essa mensagem aí. Uma pré-forma do diplomata. Agora, olha as funções. Na Idade Média, o arauto tinha como funções realizar proclamações solenes, verificar títulos de nobreza e agora o que mais me chamou a atenção: transmitir as mensagens da coroa, anunciar guerra e proclamar paz. Essas três me chamaram muito a atenção. As funções de um arauto eram transmitir as mensagens da coroa, proclamar a guerra ou anunciar paz. Eu não sei se você está conseguindo conectar isso ao que Jesus nos deixou como ordenança. Ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, com todo esse significado por trás. Assim como o arauto era o mensageiro responsável por trazer a mensagem da coroa. Ei, eu tenho uma mensagem para você. Nós não somos mensageiros de uma coroa terrena. Nós não somos mensageiros da Rainha Elizabeth. Nós não somos mensageiros de qualquer outro rei que existiu na terra. Nós somos mensageiros do Rei dos Reis. Nós somos mensageiros do Senhor dos Senhores. Nós somos mensageiros da coroa celestial. E o nosso papel é trazer a mensagem da coroa. E aí eu te pergunto, qual é a mensagem dessa coroa que nós representamos? Deus está nesse lugar. Eu creio que Deus está aí na sua casa com você agora. Mas olha que interessante. As últimas duas funções que nós lemos: anunciar a guerra e proclamar a paz. Eu quero focar nisso por um momento. Anunciar a guerra e proclamar a paz. Eu quero ler com você Lucas capítulo 4, Lucas 4, do 17 ao 19. Lucas capítulo 4, do verso 17 ao 19, a Bíblia diz o seguinte, falando de Jesus aqui: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. O que é isso? Alguém pegou o livro de Isaías e entregou nas mãos de Jesus nesse dia. Jesus abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito, preste atenção nisso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Só que é interessante, talvez você já tenha ouvido isso, mas para você que ainda não ouviu, como eu te expliquei, isso aqui não foram palavras que Jesus criou na hora, não, ele estava lendo o livro de Isaías. Alguém entregou para ele o livro de Isaías, ele abriu e estava lendo, e ele leu essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Só que lá no Antigo Testamento, nesse texto de Isaías, o decorrer desse texto, a parte que Jesus não leu, diz: e anunciar a vingança do nosso Deus, ou anunciar a ira vindoura do nosso Deus. Aí eu te pergunto, por que Jesus não leu a passagem completa? Por que Jesus não leu a parte da ira? Por que Jesus não leu a parte da vingança? Por que a Bíblia, se você for ler em Lucas, diz que ele fechou o livro? Por que ele fechou o livro no anunciar o ano da graça do Senhor? Porque esse é o nosso papel. Jesus estava fazendo um filtro aqui. Ele estava falando: ei, até aqui é papel de vocês anunciarem, daqui em diante não é com vocês. Então ele fecha o livro, ele não fala da vingança, ele não fala da ira, ele para no ano da graça do Senhor. E por que eu estou falando isso?
Porque as funções do arauto incluíam anunciar guerra e proclamar paz. Mas Jesus está falando: ei, vocês que são os meus arautos, vocês que são os meus mensageiros, vocês não vão anunciar a parte da guerra, não. Vocês vão anunciar paz. Vocês vão anunciar o ano da graça do Senhor. Vocês vão anunciar a nova aliança. E tudo mais que vem com ela, que Jesus falou. Olha aqui está descrito de maneira detalhada qual é o meu e o seu papel como mensageiros. Diga isso aí na sua casa. Eu vou lendo pausadamente e você vai repetir sobre a sua vida isso. Quem está aqui nesse momento, fique à vontade para fazer o mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. O pessoal que estava aqui na igreja não entendeu, pessoal. Você de casa deve ter feito. O pessoal que estava aqui não entendeu. Vamos de novo. Repita, declarando essa verdade sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a minha função, essa é a sua função, essa é a nossa função e missão como igreja, como jovens do corpo de Cristo, anunciar tudo isso e o ano da graça do nosso Deus. Jesus fala: ei, a parte da condenação já veio sobre mim. A parte da ira já foi despejada sobre mim. A justiça de Deus que precisava acontecer, alguém precisava ser punido pelo pecado, já veio sobre Jesus. Então ele fala: ei, essa parte deixa comigo. Para vocês eu deixo a parte boa, que é anunciar a graça, a bondade, a misericórdia, o amor, o poder transformador, a vida que há em Deus, a restauração de famílias, a libertação de vícios, as promessas infindáveis. Eu estou feliz pregando isso para você. Aleluia. Então grave isso. Nós começamos falando: não limite a mensagem com base nas limitações do mensageiro. E agora eu quero que você grave isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora que você sabe o que esse pregai significa, faça isso com ainda mais vida, com ainda mais vigor, com ainda mais energia, com ainda mais gás, porque Deus vai te usar para alcançar muitas pessoas. Aleluia. E eu estava lendo um texto essa semana, que está em Atos capítulo 10, eu quero ler com você e você vai entender por que nós estamos... Como assim? Ele estava lendo Marcos falando do ID, agora ele vai para Atos, como assim? Você vai entender. Tudo isso está conectado ao nosso tema: não há fronteira para a mensagem. Diga aí na sua casa ou comente: não há fronteira para a mensagem. E esse texto é um pouquinho mais longo, mas eu vou ler de maneira dinâmica com você, para que você entenda o contexto que nós vamos trazer aqui nessa noite. Atos capítulo 10, do verso 9 ao verso 28. Atos capítulo 10, verso 9 a 28. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressurgido e já tinha subido aos céus. Ele já tinha falado para os discípulos: agora é com vocês, comecem a minha igreja, toquem o projeto. E aqui é uma experiência que Pedro viveu muito interessante. A Bíblia diz, Atos capítulo 10, a partir do verso 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio... Quem que era Cornélio? É importante explicar. Em Atos 10, está falando a história, o relato de um cara chamado Cornélio, de um homem chamado Cornélio, que não era judeu. Ele era gentil, ele era romano. Mas ele acreditava em Deus, a Bíblia diz que ele temia Deus. Então a Bíblia diz, é uma experiência sobrenatural. Anjos aparecem para Cornélio e dizem: lá em tal lugar, em tal endereço, tem um homem chamado Pedro. Você vai mandar alguns servos seus lá buscar esse cara, e esse cara vai vir até a sua casa para pregar uma mensagem para vocês. Para você entender quem era Cornélio, era isso que estava acontecendo. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa em que estava para orar. Era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Eu me identifico com isso. Essa parte é uma revelação profunda. Era perto do meio-dia, ele estava com fome. Aleluia. Se você não riu na sua casa, o problema é todo seu. Mas enfim. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Acho engraçada essa expressão, mas quer dizer que Pedro chapou na presença de Deus. Ele entrou num êxtase no Espírito. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol. Imagina que viagem de Pedro. Mas enfim, eu não sei se eu conseguiria processar essa visão.
viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Olha o que Pedro disse. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente: isso é lindo demais. Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximavam do portão e perguntaram se estava hospedado ali, se Pedro estava ali. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito de Deus lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo, os mensageiros de Cornélio que a gente falou antes. 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite, não pense 2 vezes em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo. Aí eles contam o que aconteceu. Um anjo veio, falou para eles virem, tudo mais, para eles ouvirem a mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. Já estamos acabando. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio o esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando a Pedro. Tadinho de Cornélio, nem sabia o que fazer. Para ver como, preste atenção nisso, gente. A Bíblia diz que Cornélio temia a Deus. Mas quando Pedro chega, Cornélio já adora a Pedro, como se Pedro fosse a salvação. Existem muitas pessoas assim. Elas até conhecem a Deus de ouvir falar, elas até temem, mas elas não têm intimidade, e é o nosso papel levar a mensagem até elas. Aleluia. Mas Pedro o levantou e disse: fica de pé, eu sou apenas um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, preste atenção nisso, é fundamental. Vocês sabem que nossas leis, ele está falando dos judeus, proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, aleluia. No entanto, isso aqui fala de mim e de você, porque nós não somos judeus, então nós também somos gentios. Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Eu espero que você esteja entendendo aonde nós vamos chegar. Quando Pedro recebe a visão de Deus, a Bíblia fala, tem toda aquela viagem, desce um lençol do céu com um monte de animais, e vem uma voz do céu, a voz de Deus dizendo: Pedro, mate e coma, você está com fome. E Pedro diz: não! Eu jamais comi algo impuro. Preste atenção nisso. Deus estava falando para ele comer e ele estava refutando, falando que era impuro. Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Deus está falando: ei, sabe aquele seu colega de trabalho chato pra caramba? Tem esperança para ele. Sabe aquele seu chefe mala? Tem esperança para ele. Sabe aquele seu parente que causou dor na sua infância? Tem esperança para ele. Sabe os seus pais que você não entende por que eles agiram de certas formas? Tem esperança para eles. E nós estamos falando: não, Deus, eles são impróprios, eles são impuros, para eles não. E Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia. E quando Pedro recebe essa visão, ele põe a tradição acima da missão. Nós já estamos indo para o final dessa mensagem. Ele põe a tradição do judeu acima da missão que Deus deu. Ei, muitas vezes eu e você agimos dessa maneira. Deus nos dá uma missão e nós pensamos: não, mas para essas pessoas eu vou pregar? O Senhor está falando que tem salvação para elas? Muitas vezes nós pensamos que só quem está dentro de uma tradição terá acesso a Jesus, mas não é assim que Deus pensa. Todos têm acesso a Jesus. Trazendo para o nosso contexto, sabe o que Deus estava falando para Pedro? Pegando um judeu, preste atenção nisso, Pedro era judeu, foi criado como judeu, tinha a mente de judeu, pensava como um judeu. Então um gentil, uma pessoa que não era judeu, para eles era: não posso me misturar, é impuro. E Deus está falando para Pedro: Pedro, saia da sua zona de conforto. Pedro, saia do seu lugar seguro. Pedro, vá de encontro a quem eu te chamei para ir de encontro. Aleluia. Eu creio nessa mensagem. E eu creio que da mesma forma que Deus falou para Pedro: Pedro, saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de segurança, saia dos grupos de pessoas que você já conhece, que você já tem domínio, que você já se dá bem.
Deus está falando para nós hoje: ei, saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de segurança e pregue a mensagem da graça. E sabe o que Deus está nos mostrando aqui? Eu quero falar isso em alto e bom som: que não há fronteira para a mensagem. Aleluia! Porque até então, somente judeus haviam recebido a mensagem. Até então, somente um povo, somente uma nação havia recebido a mensagem. Então o próprio Deus vem e manda, Deus orquestra aquela situação para que Pedro pregue aos gentios. Outro povo, outra cultura, outra origem. E Deus está falando: ei, Pedro, não tem fronteira para a mensagem. Você pensou que era só para os judeus? Você pensou que era só para você? Pedro, é para todo mundo. E da mesma forma Deus nos fala hoje: meus filhos, a mensagem é para todos. Não existem fronteiras. É para o Brasil, é para a América do Sul, é para a América do Norte, é para a Europa que muitos julgam fria, é para a África que muitos julgam sem esperança, é para a Austrália, é para a Ásia. Todos têm acesso. Meu Deus, eu estou empolgado pregando isso. Aleluia. E eu estou disposto a sair da minha zona de conforto e segurança para pregar. E agora eu quero te fazer o desafio: você está disposto? Vamos juntos ser mensageiros, ser missionários, ser pessoas que carregam essa mensagem. Aleluia. E agora eu quero encerrar essa pregação, encerrar esse momento com o decorrer dessa passagem que eu acho muito lindo. Nós lemos aquele texto longo, onde mostra o contexto, aonde Pedro estava. E depois do que nós lemos, leia Atos capítulo 10 para você entender. Quando acabar o nosso United, pare para ler Atos capítulo 10. Depois daquilo, Pedro começa uma exposição da graça naquela casa. Pedro começa uma pregação do evangelho puro, Jesus, para a família de Cornélio, para os seus amigos que estavam lá. E preste atenção no que fala em Atos capítulo 10, verso 44. Aleluia, tem algo aqui. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Aleluia. Pedro prega a graça de Deus. Pedro fala da salvação que há em Jesus. E o que a Bíblia fala? O que o autor de Atos vai escrever? Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu. Só que não desceu. A Bíblia não fala, desceu e acabou o texto. Ou desceu sobre alguns, não. Desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Muitas vezes você pensa que ouvir a mensagem não tem poder, que ouvir a mensagem só é muito ensino, não tem transformação. Ei, a mensagem sempre antecede a vinda do Espírito. Então creia que quando você começar a abrir a sua boca, quando você começar a falar não de um Deus mau, de um carrasco, de um condenador, mas falar da graça e do amor de Deus, o Espírito virá sobre as pessoas à sua volta. Aqui não foi apenas Cornélio que foi transformado, a família de Cornélio foi transformada, os amigos foram transformados e o Espírito desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Ei, você está ouvindo essa mensagem? Se prepare, porque o Espírito vai vir sobre você. E agora eu quero encerrar com um verso ainda no capítulo 10 de Atos. Eles recebem o Espírito, a Bíblia diz que eles são batizados no Espírito, antes de serem batizados nas águas. Isso é incrível. E Atos 10, 45, verso seguinte, a Bíblia diz o seguinte: os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Por que eu estou lendo isso com tanta ênfase? Porque o judeu sabia que era povo escolhido de Deus, sabia que era povo amado de Deus e pensava que o evangelho, a mensagem, o Messias, Jesus, era só para eles, era exclusivo deles. Então Pedro e alguns discípulos judeus que estavam com ele se deparam numa situação em que pessoas que jamais obedeceram à lei, eu estou pregando aqui nessa noite, pessoas que talvez nem sabiam direito quem era Jesus, pessoas que talvez já tinham cometido muitos erros nas suas vidas, pessoas que talvez já tinham tomado muitas decisões erradas, já tinham cometido muitos pecados. Essas pessoas que não tinham nada a ver com a tradição do judeu, estavam recebendo o Espírito. Preste atenção nisso. E a Bíblia diz que eles ficam admirados, tipo, quê? Como assim?
Eles estão recebendo o Espírito. Eles nunca cumpriram lei. Eles nunca se preocuparam em seguir os mandamentos. Eles nem conhecem a nossa tradição. Eles nem conhecem como nós somos. Eles nem conhecem direito a Torá, os livros da Bíblia. E o Espírito veio sobre eles. E a Bíblia diz que eles ficam admirados. Eu quero profetizar sobre você. Você vai ficar admirado com pessoas que você não espera que vão receber o Espírito à sua volta. E elas vão começar a receber o Espírito. E você vai ficar como esses discípulos pensando, o quê? Como assim? Essa pessoa, eu sei os erros que ela cometeu. Eu sei os pecados que estão no passado dela. Eu sei tudo que ela fez de errado. O Espírito veio sobre ela. Ei, não há fronteira para a mensagem. E também não há fronteira para o Espírito. Assim como esses homens ficaram admirados, como assim? Pessoas que não se parecem comigo, eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Pessoas que não são do mesmo estilo que eu. Pessoas que não são da mesma tribo que eu. Pessoas que não têm os mesmos costumes que eu, recebendo o Espírito. É isso que vai começar a acontecer. A sua família, que talvez não tem nada a ver com você, vai receber o Espírito. Os seus amigos, que talvez nem você acha que tem esperança, vão receber o Espírito. As cidades inteiras vão receber do Espírito. As nações inteiras vão receber do Espírito. O mundo vai receber do Espírito. Sabe por quê? Porque Deus nos prometeu no livro de Joel que nos últimos dias o Espírito viria sobre toda a carne. Não é sobre alguns, não é sobre os selecionados, é sobre toda a carne. Eu creio que nós estamos vivendo o início talvez dos últimos dias. Você sabe, pandemia, crises financeiras, incertezas, guerras, tantas notícias ruins, mas eu e você somos portadores da melhor das notícias. Eu e você somos portadores da resposta que as pessoas estão buscando. E eu quero que isso fique tatuado na sua mente. Não há fronteira para a mensagem. A Palavra Viva é uma igreja missionária. O nosso bispo é um homem de Deus missionário. Não é à toa que nós estamos plantados em diversos lugares do Brasil e do mundo, porque a Palavra Viva tem um espírito missionário. Então não faz sentido nós que somos jovens dessa casa estarmos confortáveis nas nossas carreiras, estarmos pensando apenas no que nós queremos conquistar, aonde nós queremos chegar, nos diplomas que nós queremos ter. Ei, é muito legal tudo isso, eu também quero tudo isso, mas só isso é muito raso, porque tudo isso vai passar. Os diplomas vão ficar, o dinheiro vai ficar na conta, os bens vão ficar, mas as pessoas vão subir. As pessoas que receberem essa mensagem vão subir. E eu não sei você, mas eu quero fazer parte dessa nação, desse reino de missionários aqui na terra. Eu quero ser um representante do céu aqui. Como Jesus ensinou no Pai Nosso, assim na terra como é no céu. Eu creio que Deus nos deu uma graça de que por mais que não estejamos no céu ainda, vamos experimentar coisas do céu aqui na terra. Através de quem? De você e de mim. Amém? Nesse momento eu quero orar com você. E eu quero te desafiar a fazer uma oração de disponibilidade, dizendo: Deus, eu entendi que não há fronteira para a mensagem. E eu quero ser um portador dela. Eu quero ser um mensageiro, eu quero ser um pregador dessa mensagem. Então nesse momento, com toda a sua sinceridade, não pense em palavras bonitas, não pense em um discurso ensaiado, só fale o que está no seu coração para Ele, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa assistindo a esse culto, a essa mensagem na sua casa, seja em que lugar do mundo elas estiverem. Eu declaro que nesse momento o Teu Espírito está vindo com um sopro suave sobre cada um deles. Porque eu creio que quando o Senhor quer nos convencer, o Senhor não manda maldições, o Senhor não manda coisas que nos assustam, não. O Senhor nos convence de maneira branda. A Tua palavra diz em Romanos que é o Teu amor que nos conduz ao arrependimento. Pai, eu oro que nesse momento o Teu amor conduza a nossa geração ao arrependimento de viver uma vida egoísta, ao arrependimento de viver uma vida para nós mesmos. E nesse momento, Pai, se é que eu posso fazer isso representando os jovens da Palavra Viva, eu digo: nós estamos à disposição. Eis-nos aqui como igreja, eis-nos aqui como filhos Teus, eis-nos aqui como mensageiros da Tua graça. E eu declaro, Pai, sobre cada jovem assistindo, cada pessoa assistindo, que a partir de hoje,
eles terão uma facilidade para falar de Ti. O Senhor irá prover situações em que será fácil para eles falarem de Ti. E as pessoas ao redor deles serão transformadas, não pelo nosso potencial, pelo que nós sabemos fazer, mas pelo Teu Espírito e pela Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Deus aí na sua casa, você pode, mesmo que esteja sozinho, dar um grito de glória a Ele, dar um grito de aleluia aí. Eu creio que Deus está aqui, está aí com você também, e eu tenho certeza que através de nós Ele irá alcançar muitas outras pessoas, amém? Eu creio que você foi muito abençoado nessa noite. Eu creio que Deus já falou com você de diversas formas aí onde você estiver. E nós sabemos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé e que a justiça que nós temos é vivida do princípio ao fim pela fé. E a fé, a nossa crença é expressada de muitos modos. E vamos ser sinceros, gente. Nós jovens, nós que somos mais novos, que talvez ainda não temos uma carreira consolidada, uma trajetória consolidada, a declaração que existe de forma geral sobre nós é: jovem não tem dinheiro. Jovem está sempre duro, jovem está sempre quebrado. Você vai de convir comigo que é isso que as pessoas falam, né? Jovem não tem dinheiro. Mas eu creio que Deus está disposto a quebrar esse paradigma através da minha e da sua vida. E sabe como que nós podemos romper para um novo nível financeiro? Semeando. E eu quero te desafiar, assim como nós que estamos aqui, você é parte da Palavra Viva Church, independente de qual localidade você está. Eu quero te desafiar, você jovem, você que tem o seu emprego, você que tem o seu empreendimento, a sua empresa, que tem a sua renda, eu quero te desafiar, semeie nessa noite daquilo que Deus tem te entregue. E eu duvido Deus não multiplicar essa semente. Nós temos ouvido testemunhos, muitos testemunhos na nossa igreja, tanto de cura, mas também muitos na área financeira. Deus dando vitória em causas na justiça, promovendo no trabalho, abrindo portas de emprego em meio à pandemia, fazendo negócios venderem mais no momento que era para vender menos. E eu creio que você vai ser um dos nossos próximos testemunhos. Agora aí na sua tela está passando um QR Code, as informações bancárias da nossa igreja, e eu quero te desafiar, seja generoso, dizime, oferte, ou faça algo que você nunca fez antes, uma semeadura que você nunca fez antes, e eu tenho certeza que Deus vai responder à sua generosidade, não de maneira legalista, tipo, agora meu filho fez, eu sou obrigado a fazer, não. A minha esposa, ela estuda psicologia, e um dia nós estávamos conversando sobre criação de filhos e tudo mais, e ela falou que existe algo chamado reforço negativo e algo chamado reforço positivo. Reforço negativo é quando o seu filho apronta, você bate nele. É um reforço negativo. Ele vai ficar com aquilo, opa, se eu fiz isso e apanhei, não vou fazer mais. Mas também tem um reforço positivo, que ao invés de punir quando erra, encoraja e elogia quando acerta. Pegue isso. Eu nem estava com isso na cabeça, mas tem tudo a ver. Eu creio que quando Deus responde à nossa generosidade, não é legalismo, não, é reforço positivo. Deus falou, uau, meu filho acertou, eu vou encorajar, eu vou abençoar, para ele ver, opa, eu fiz isso, meu pai gostou disso, eu vou fazer mais vezes. Então semeia aí nesse momento, eu estarei orando pelo seu dízimo e pela sua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por uma geração de jovens da Palavra Viva, generosos e abundantes. Eu declaro jovens empreendedores, eu declaro jovens, Pai, que saberão equilibrar as suas carreiras com seus ministérios e com o teu reino. Eu declaro que muitos abrirão empresas, se formarão na faculdade, terão grandes cargos em multinacionais, mas jamais esquecerão que quem proveu tudo isso foi tu. Nós estamos à disposição, Pai, para entregar as nossas vidas e também as nossas finanças nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora chegou o momento de aí na sua casa você dizer aquele bem extenso. Eu sei que eu não sirvo para ator, mas eu vou tentar. Então 3, 2, 1,
Infelizmente, o nosso United Online está chegando ao fim, mas eu tenho certeza que Deus já falou com você de muitas formas, através da música, dos vídeos, da mensagem, e agora o seu desafio é replicar essa mensagem para quem está ao seu redor. Siga a nossa igreja, o nosso bispo nas redes sociais, @Palavra Viva Church, Bispo Flori Ramos, siga também @Pulse Palavra Viva e se prepare, pois no último sábado de abril tem mais. Que Deus te abençoe e até a próxima! Que mensagem maravilhosa! Essa mensagem que invadirá nações através das nossas vidas. Queremos levar essa mensagem da graça para jovens que estão sedentos. Eu quero encorajar você a nos seguir nas nossas redes sociais para você estar por dentro do que irá acontecer nos nossos próximos cultos. E lembre-se, não há fronteira para a mensagem. Obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Chamares é pra lá que eu vou, pois só em ti descobri quem realmente sou. E quando o medo vier, em ti confiarei, pois só em ti eu sei. Olhos pra graça que me encontrou. E quando tudo acabar, eu permanecerei, pois só em ti eu sei. Quem sabe cantar? Quem eu sou? Eu encontrei em ti eu me encontrei, eu encontrei em ti. Longe de ti senti o vento frio da madrugada. Olhei dentro de mim e não encontrei nada. E esse nada virou tudo quando olhei pra ti. Amor maior que os erros que eu já cometi. Quanto mais me entrego, mais eu entendo que não é por merecimento, mas sim